Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, nosso encontro de todo domingo, 19 horas. Começando aqui mais um Horta da Verdade, aquele programa que começou pelo nome, pela brincadeira, pela ideia do Atucho brincando com a gente. A gente estava participando de um programa ali e ele lembrou que havia um programa da direita chamado Hora da Verdade, deu uma risada, e eu não entendi porque eu não conhecia o programa. Mas, a partir daí, me convidou, e estamos aí às 19 horas, sempre para fazer um fechamento da semana. Um assunto importante, algum assunto que seja relevante, que a gente precise dar uma olhada com um pouquinho mais de cuidado, ouvindo alguém, uma pessoa ou duas que realmente entendam daquilo que estão falando. E como a gente sempre faz, no início, o nosso programa hoje é sobre a reconstrução que vai ser necessária acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, mas não só, porque a destruição está chegando também à região sul do estado. Essa reconstrução que vai precisar acontecer lá, ela já foi pensada, organizada e já aconteceu em outros momentos em que desastres desses tiveram palco. E eu conversei hoje com o professor Aaron Schneider para nos contar um pouquinho como foi essa reconstrução lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, uma região, uma cidade muito conhecida, para quem gosta da cultura do blues, do jazz, para quem gosta do tipo de música que vai depois originar o rock, Nova Orleans é indissociável, né, dessa discussão toda. E Nova Orleans também foi palco em 2005 do Katrina, né, do furacão Katrina, que era um furacão de nível 3 que provocou um dos maiores desastres dos Estados Unidos, segundo o professor Aaron, até hoje marcando efetivamente a mentalidade dos norte-americanos para aquilo ali. Eu conversei com o professor Aaron, vocês vão ver que esse é um programa um pouquinho diferente, normalmente a gente faz ele todo ao vivo, mas em função dos horários, né, nós temos um fuso diferente nos Estados Unidos, nós estamos com 3 horas a mais do que lá, em função de nós estarmos aí no Dia das Mães. Eu não consegui o horário específico com o Aaron, mas eu fiz a entrevista com ele e vou passar para vocês a entrevista aqui. A entrevista não vai estar ao vivo, mas eu vou estar aqui de cantinho e vou colocar os comentários de todos vocês aqui na tela, e depois que terminar a gente vai interagir um pouquinho a respeito disso. Aí tu pode perguntar assim, mas Fernando, eu não entendi, o tema é um tema sobre Brasil, o que a gente vai falar sobre Nova Orleans? Entende? Uma coisa interessante. Nova Orleans é uma cidade que praticamente vive da condição do rio Mississippi. O rio Mississippi é extremamente importante para os Estados Unidos. Nova Orleans é uma cidade de cultura diferente do restante dos Estados Unidos. Tem uma cultura francesa, espanhola, uma grande participação da comunidade negra que foi levada para lá ainda no período da escravidão, e também uma grande participação da comunidade autóctone, dos indígenas que de lá saíram, e aliás nunca saíram, se mantiveram lá. Então Nova Orleans acaba passando pela destruição do Katrina. A destruição que vocês vão ver é muito parecida nos seus sentidos e nas suas causas com o que Porto Alegre está passando. E o recado que o professor Aaron Schneider dá, ele é muito interessante porque, além da gente ainda estar vivendo o processo de destruição no Rio Grande do Sul, porque não parou, tá? O Guaíba, nesse momento, deve estar aí em torno de 5 metros acima da cota e vai chegar a 5,5, porque está chovendo, aumentando a chuva, baixando a temperatura. O Rio Grande do Sul está em alerta, praticamente todas as bacias do Rio Grande do Sul seguem recebendo uma quantidade de água. Então, a situação ainda não se normalizou, mas a gente já tem que se preocupar com o processo de reconstrução também. Ontem, eu comecei a ver grupos de empresários se organizando e mandando cartas para a sociedade dizendo que eles, o poder privado, a iniciativa privada,
serão os que reconstruirão o estado do Rio Grande do Sul, as cidades e tudo mais, né, na continuidade daquele processo de demonização do estado que a gente está vendo acontecer e que está muito forte no Rio Grande do Sul. E quando eu vi aquela carta, eu imediatamente me toquei que aquela carta era muito parecida com o que tinha acontecido em Nova Orleans. E ali as coisas em Nova Orleans caminharam por um caminho estranho que o professor Aaron vai comentar conosco a partir de agora. Lembra, a entrevista foi gravada, tá? Mas eu tô aqui, eu vou ficar aqui o tempo todo separando os comentários, então vai comentando, dessa vez eu vou inclusive ter mais tempo para ler, e no finalzinho, ela é uma entrevista de 40 e pouquinhos minutos, no finalzinho eu volto e a gente responde as perguntas que eventualmente fizeram e que surgiram ali. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a Roselane Gonçalves, se tornando membro. Muito obrigado, Roselane. Eu faço aqueles pedidos de sempre, se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no 247, se inscrevam no meu canal, lá no YouTube também, canal Fernando Horta, é só procurar no YouTube, vocês vão nos achar, e fortaleçam as mídias alternativas, porque é hora sim de politizar a discussão, é hora sim da gente descobrir os culpados, é hora sim da gente não passar pano por ninguém, porque não pode voltar a acontecer, e não pode acontecer em nenhum outro lugar do Brasil. Isso é muito importante a gente entender. Tudo o que nós fizermos hoje para entender o que acontece no Rio Grande do Sul, para apontar os culpados, para apurar o que efetivamente foi feito ou deixou de ser feito lá, ajuda a salvar vidas no restante do país. Não te esquece que esses fenômenos, que antes eram chamados de fenômenos extremos, vão se tornar cada vez mais corriqueiros a partir de agora. Nesse momento que a gente está falando, o Maranhão sofre com chuvas também, algumas cidades estão em processo de inundamento. Segundo o governador, ainda não estamos nem perto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas é preciso sim discutir, é preciso se informar e é preciso politizar para que a gente possa não permitir que aconteça de novo. Cada vez mais, pelo menos para mim, fica muito claro que se é verdade que a gente não pode evitar que a água caia, também é verdade que a gente tem que reconhecer que a situação chegou como chegou no Rio Grande do Sul, em função do descaso, né, em função da irresponsabilidade dos governantes que ali estão ainda, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a partir do exemplo do que acontece em New Orleans, nos Estados Unidos. Tem muita coisa semelhante entre New Orleans e Porto Alegre, e a gente espera que o final desse processo seja bastante diferente, porque New Orleans mudou muito, Nova Orleans mudou muito depois do que eles aprontaram lá, e a gente vai conversar isso com o professor Aaron. Mandando um abraço aqui para a Thelma Guelpa, também se tornando membro, muito obrigado, Thelma, e vamos sem delongas para a nossa entrevista aqui. Boa noite a todos e todas. Vocês devem estar vendo que esse é um programinha um pouco diferente. Nós estamos gravando essa entrevista que eu vou apresentar para vocês aqui antes. Estou gravando hoje, aliás, estou gravando um pouco antes e eu devo estar aqui do lado apresentando, inclusive, para conversar com vocês. Mas a entrevista está sendo gravada porque a pessoa com quem a gente hoje vai conversar também tem os seus afazeres. Hoje é domingo, Dia das Mães. Aliás, um abraço, um beijo para todas as mães, todas aquelas mulheres que se propõem a doar parte do seu tempo para o crescimento, né, o nascimento, o crescimento, a educação de um outro ser vivo. Então, por uma questão de horário, eu tive que gravar mais cedo, então estou apresentando isso para vocês. O nosso papo hoje é sobre Nova Orleans, também conhecida como New Orleans, para aqueles que gostam de música, para aqueles que conhecem um pouco da cultura norte-americana, sabe o quanto New Orleans significa no universo cultural de toda a América, da América como um todo, e especialmente da América Latina. New Orleans tem uma ligação muito forte com isso. A gente vai conversar hoje com o professor Aaron Schneider. O professor Aaron Schneider é professor hoje da Universidade de Denver. Muito prazer, Aaron. Mas o Aaron foi professor durante 7 anos de Tulane, que é a Universidade de Nova Orleans. O Aaron é cientista político formado nos Estados Unidos, com mestrado e doutorado em Berkeley,
E tem um livro específico sobre o que aconteceu em New Orleans e como aquilo foi tratado durante o processo do desastre, vamos dizer assim, da calamidade, e depois, né, o que é o ênfase do livro do professor Aaron sobre New Orleans, a reconstrução. Por que eu estou trazendo isso aqui, Fernando? Eu não entendi, eram temas brasileiros, porque New Orleans tem muita coisa muito parecida com Porto Alegre, com o que está acontecendo hoje em Porto Alegre e com o que pode vir a acontecer ainda, porque a gente sabe que não terminou a tragédia, né? O rio voltou a subir, especialmente o rio Taquari está subindo de novo, já está em quase 6 metros, subiu 1 metro e 24 horas. A região de Porto Alegre já está novamente em alerta, a região do sul do Rio Grande do Sul continua, quer dizer, é um desastre que não terminou, diferentemente do Katrina, que foi em função, né, de um furacão. Aqui nós estamos tendo um processo reiterado desses desastres, mas são muito parecidas, quer dizer, nós temos ali o agravamento das questões climáticas, mas nós temos também, e esse é o ponto que eu quero ouvir do professor Aaron, nós temos também ali o elemento humano, o elemento administrativo, as estruturas de Estado, e a gente precisa ter essas informações. 20 anos, basicamente 20 anos depois do que aconteceu no Katrina, nós estamos vendo imagens muito parecidas, muito semelhantes com o que tem em Porto Alegre. Aaron, um prazer te ter aqui, meu caro. Tu já sabes o quanto eu admiro a tua capacidade de síntese, o teu conhecimento e principalmente o teu amor pelo Brasil, pela América Latina. Para quem não sabe, o Aaron é norte-americano, mas ele é casado com uma mulher latino-americana fortíssima, uma das pessoas mais intensas que eu já conheci na vida pela luta, pela forma como se manifesta. Tem 2 filhinhas, cujos nomes são Luna e Sol, e é o cara mais apaixonado por América Latina que eu conheci. Às vezes a gente nos Estados Unidos fazia alguma brincadeira, alguma piada com o Brasil, e o Aaron intervia, dizendo, não é bem assim, né? Como se ele fosse o brasileiro e nós fôssemos os estrangeiros. Aaron, é um prazer te ter aqui. Eu queria começar te perguntando, o que é New Orleans para os Estados Unidos? A singularidade da cidade, da região, e o que ele significou depois de 2005, quando o Katrina fez o que fez. Vamos lá, meu caro, tudo contigo. Muito obrigado, Fernando. É um prazer conversar com você e visitar de novo. Foi um prazer receber você em Denver, um período de pós-doc, de investigação, de trabalho que compartilhamos faz uns anos. E sempre é feliz para mim compartilhar com colegas e amizades e a comunidade brasileira sobre assuntos importantes, como estamos discutindo hoje. Antes de tudo, eu tenho que também mandar meus desejos de um lindo dia para todos os mães, especialmente minha mulher, que você comentou, e a sua também, mães de nossos filhos. Isso é um dia especial para pessoas especiais. Você perguntou sobre o significado de New Orleans e significado de Katrina. E sobre New Orleans, devemos lembrar que ele é a cidade no porto da Mississippi, do rio Mississippi, o rio mais grande, mais importante dos Estados Unidos em termos de transferência de todos os bens agrícolas de todo o país, no centro do país, passa por o Mississippi, desce todo o país e sai no porto de New Orleans para o Golfo de México. Então, toda a exportação, todo o processamento de produtos agrícolas que passa por New Orleans fez que essa cidade tinha sempre uma importância. E também, como porto, é a ponto de entrada. E foi ponto de entrada, originalmente, de escravos, que foram mão de obra de todo o sul dos Estados Unidos, e depois segue sendo um lugar muito importante por entrada de importações, especialmente de América Latina. Então, o Porto de New Orleans tem uma conexão muito importante. Foi aí que United Fruit. A United Fruit foi criado em New Orleans por dono da companhia, porque foi aí que entrava todo o banano de América Central e de América do Sul, especialmente América Central, e foi de New Orleans que várias
intervenções foram planejadas para controlar a produção e a importação dos produtos que controlava o United Fruit, hoje Chiquita Bananas. Então, New Orleans tem essa função histórico, econômico, e também reconhecemos que, por sua posição e sua história de ser um ponto de entrada de porto, primeiro dos espanhóis, depois dos franceses, e depois, obviamente, dos Estados Unidos, ele tem uma mistura de culturas, de histórias, afro-americanos, espanhóis, franceses, muito forte o período de controle francês em New Orleans, e obviamente, aí essa mistura que nasce o jazz. A música do jazz nasce em New Orleans por essa combinação de ritmos, de culturas. As pessoas dizem que foi necessário a infusão da sincopação, não sei se essa palavra, syncopation, os ritmos africanos que entram na música dos escravos, que entra depois no jazz, foi essencial para um tipo de combinação de inovação na música que já experimentamos todo mundo. Então, New Orleans tem essa importância, e você também mencionou a furacão Katrina, que foi em 2005. Eu poderia falar um pouco dos detalhes técnicos e em termos de desastres, como você começou a falar em Porto Alegre, mas o que eu gostaria de enfatizar foi que Katrina representa um momento histórico para o país, igual que o 9/11, o 11 de setembro, ou igual que outros momentos que são compartilhados por todo o país e até todo mundo lembra das imagens que passavam nas televisões, onde nós vemos em moção devagar o desastre e a experiência que passava as pessoas, principalmente pessoas de classe trabalhadora, pobres, e principalmente de pessoas afro-americanas que estavam nos tetos, fugindo da água que subia até o tamanho das casas, e eles estavam esperando ajuda que não chegava. Estavam aí nos tetos das suas casas. Isso é uma coisa importante, né, Aaron? Porque assim como aconteceu lá em New Orleans, a gente está vendo isso acontecer em Porto Alegre. Porto Alegre, desde sexta-feira passada, talvez até desde quinta-feira passada, uma parte significativa da elite da cidade, das pessoas que tinham condições, saíram da cidade, inclusive por pedido do próprio prefeito, que veio a público dizer, olha, quem puder sair, saia, e muita gente saiu, foi para os litorais, inclusive os prefeitos das cidades litorâneas no Rio Grande do Sul estão já dizendo que tem problemas, porque há uma movimentação de população muito grande, a cidade não está acostumada para receber aquilo, mas quem nós vemos hoje sofrendo efetivamente com o que está acontecendo lá, são as pessoas de classe média, média baixa, e a população mais pobre. E no Brasil se discutiu há um tempo atrás um termo chamado racismo ambiental, né? E aí houve uma celeuma muito grande, porque dizia, não, o racismo não é ambiental, é uma questão que pega todo mundo, e não parece verdade. E aí nós temos um segundo fato. Você mencionou aqui, em New Orleans, as pessoas que foram mais afetadas são as pessoas mais pobres. Em Porto Alegre, parece que isso se repete. Eu acho que a gente pode dizer, sim, que esses desastres não atuam de forma igual em toda a sociedade, que nós temos ali uma referência de classe, uma referência de cor, uma referência de gênero. Estamos vendo, por exemplo, em Porto Alegre, muitas mulheres serem ameaçadas com abusos, né, de gênero. Nos abrigos está tendo agora um novo olhar, uma nova organização, abrigos de mulheres e crianças, enfim. Essas coisas parece que se repetem entre Porto Alegre e New Orleans, não? Com certeza. Então, poderíamos ver a experiência do desastre e a recuperação depois do desastre por esses olhares de classe, de gênero, no caso de New Orleans, de raça, de origem nacional. Várias dimensões de exclusão foram expressados nesse momento em New Orleans, porque
são parte da sociedade e esses momentos exageram essas privagens e essas experiências são afetadas com essas variáveis. Então, para dar um exemplo, nas casas, durante um furacão, muitas vezes o dano que experimenta está no teto. Por vento, por chuva, o teto se danha e tem que reparar o teto. Companhia de seguro dá um reembolso ao dono de casa de acordo ao valor da casa. Mas o teto, reparar um teto é igual se a casa vale $1 milhão ou se vale $10 mil. Então, a família pobre recebe do seguro algo refletando o valor da casa que não é suficiente para recuperar seu teto. E a família rica que tem casa, que tem que reparar o teto, recebe do seguro o suficiente para reparar. Então, em tudo, essa dimensão aparece, poderíamos dar muitos exemplos, e são sempre com essas exagerações dos problemas que já existem na sociedade, que se expressam ainda mais nesse momento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui no Brasil está numa febre agora de se dizer que não se deve politizar o desastre, que a gente tem que ajudar as pessoas, que a questão política a gente vê depois. Muita gente duvidando que o prefeito de Porto Alegre ou o governador do estado venham a ser punidos pelo que aconteceu, porque já há um certo consenso de que a situação se agravou não necessariamente pela cheia do rio, mas pela falta de manutenção dos diques e do processo de contenção da água lá. Tu estavas me contando aqui, quando nós estávamos ainda não tínhamos começado a gravar, que o Katrina não tinha sido sequer um furacão muito forte, foi um furacão classe 3, numa escala que vai até 5, né? E tu estavas reforçando exatamente isso. Houve negligência, houve descaso das autoridades. Alguém nos Estados Unidos foi punido por essa questão do Katrina, o governo municipal, o governo estadual? Porque me parece que houve um consenso depois de 20 anos, eu assisti a alguns seminários lá quando estive aí com vocês, onde o pessoal dizia que houve negligência, que houve uma série de coisas. Alguém foi punido lá? Ninguém foi punido. Eu estou convencido, e todo mundo está convencido, de que foi negligência no momento de parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que são os 3 níveis que temos nos Estados Unidos, igual que no Brasil. Esses 3 níveis não atuaram no momento e depois para proteger as pessoas da cidade. E também podemos falar da história de negligência na infraestrutura. Então, você mencionou que Katrina foi um furacão sério. Um furacão de 3 na escala de 5 é sério. São ventos mais que 100 milhas por hora. Então, não é nada. Um furacão de 3, mas não é o máximo. O máximo é muito mais. Então e a infraestrutura de New Orleans deveria ter protegido a cidade. A cidade tem uma ampla rede de diques que protegem a cidade, que controlam o fluxo de água, mas muitos desses diques falharam no momento. E ao falhar, entra a água e a água causa todo esse dano, que foi 80% das casas, das residências foram danificadas. 80%. Então, 80% da cidade foi danificada. 80% foi danificado. Então, isso quer dizer que quase todo mundo. Então, é certo dizer que todo mundo foi afetado. Mas, vejamos que foi a resposta. A resposta foi que a cidade tinha quase 8.500 residências para pessoas de baixa renda, com um subsídio do Estado e do governo federal para abrigar as pessoas que foram cidadãos, foram pagadores de impostos, trabalhadores que simplesmente não alcançavam um nível adequado para comprar sua própria casa e pagar um aluguel de mercado. Então, eles recebem uma ajuda. Desse 8.000 e tantas casas,
que muitos deles foram danificados, mas não tanto, não foram destruídos por completo, mas a cidade decidiu que ia reconstruir esses prédios, em vez de reconstruir, botar esses prédios, em vez de reconstruir 8.000 casas, 8.000 residências, reconstruíram 1.500. Então, obviamente, o efeito nessas pessoas que agora não podem regressar à cidade, igual todo mundo teve que sair, os que tinham recursos podiam sair, muitos ficaram, foram eles que ficaram nos tetos abandonados, os que podiam saíram, mas agora os pobres, as pessoas de classe trabalhadora e pobres, não podiam regressar porque não tinham casa. Então, muito do efeito da furacão foi experimentado dessa maneira. Eu até ia mostrar isso aqui, né? Porque o professor Aaron tem um livro chamado Renew Orleans, está aí na tela para vocês. Infelizmente, o livro só tem em inglês. Desculpa aí falar infelizmente, Aaron, porque eu era norte-americano, mas aqui para o Brasil não houve tradução. E o Aaron, nesse livro, o professor Aaron, ele não só descreve o que aconteceu, e, enfim, uma análise bastante profunda dos danos, dos estragos, mas ele chama a atenção por uma questão que eu queria começar que a gente analisasse ela agora, Aaron, que é o processo de reconstrução. Por isso o título do livro é Renew Orleans, né? Porque no processo de reconstrução, o professor Aaron chama a atenção, lá no caso de New Orleans, que houve uma lógica perversa nesse processo de reconstrução. Houve uma lógica de exclusão, né? Onde as populações mais pobres, que já tinham sido as principais prejudicadas por tudo, como a gente está vendo lá, como a gente está vendo em Porto Alegre, mas na lógica na lógica da reconstrução, houve sim toda uma continuidade desse processo de exclusão. E é bom a gente entender como é que aconteceu isso, porque em Porto Alegre ontem já surgiu um grupo de empresários que já reivindicaram para si o dever, e eles usam isso como dever, o dever de reconstruir as regiões a partir da iniciativa privada, né? Numa demonização do Estado, e a ideia de que a iniciativa privada pode fazer melhor, eles querem dinheiro, querem financiamento, querem tudo, e dizem que vão reconstruir. Como é que se deu essa reconstrução de New Orleans depois que se tornou, né, que se baixou aquela água toda? As populações mais pobres, obviamente, continuavam naquela situação de miserabilidade. E como é que foi feita essa reconstrução e como é que elas estão hoje, Aaron? Então, é um livro completo, estudando vários setores, descrevendo, primeiramente, a história da cidade, por que o desastre teve o padrão que teve, a extremidade que teve, por essa negligência que existia historicamente da infraestrutura da cidade, e também esse processo de reconstrução. E para resumir, o argumento central, a reconstrução da cidade foi capturada por uma facção da elite neoliberal. E se você, não sei se dava para ler o subtítulo do livro, fala de desenvolvimento globalizado e a resistência da classe trabalhadora depois da Katrina. Peraí, só um pouquinho que eu fiz uma confusão aqui. Aqui. Aí. Desenvolvimento globalizado e a resistência da classe trabalhadora depois da Katrina. E eu argumento isso porque esses neoliberais, com um interesse na acumulação integrado nos processos globalizados, sempre existiam na cidade, mas não foram dominantes até Katrina. Não foram dominantes porque a cidade tinha um setor de elite afro-americano surgindo das lutas dos anos 60 e 70, que captura certos poderes dentro da cidade, poderes políticos para a maioria afro-americana da cidade. Os neoliberais... Servindo como uma espécie de resistência a esse avanço, né? Então, esse
captura do poder por uma facção dos afro-americanos surge do movimento de direitos civis dos anos 60 e 70. Com passagem dos anos, eles começam a orientar até a elite afro-americana, esquecendo o classe trabalhador afro-americano, que são base deles, e começam a aliar com as facções neoliberais da cidade, que são das facções brancas da elite. Mas Katrina foi decisivo para levantar a elite branco para a posição dominante nessa coalição e baixar o poder dos elites afro-americanos, que manteve certa responsabilidade, mesmo que perderam suas bases sociais. Agora, com Katrina, o processo político deixa a elite globalizada, a elite neoliberal, com controle da cidade. E o plano deles, que igual que você descreveu em Porto Alegre, eles, pouco depois da furacão, eles escrevem um documento, nosso plano para o futuro da cidade. Saindo de um grupo de empresários, de clubes, que normalmente tem clubes associados com o carnaval, etc., dos clubes dominados por a elite branca da cidade, que orienta a cidade para a acumulação globalizada. Então, procura associar o setor, especialmente o setor de construção, porque com a furacão vem 71 bilhões de dólares do governo federal. 71 bilhões de dólares vêm do governo federal. Em 2005, 71 bilhões de dólares. Certo. Isso daria hoje mais ou menos uns 120, não, 110 bilhões, se você botasse a inflação e tudo. 110 bilhões de dólares, nós estamos falando em R$500 bilhão, basicamente. Então, vem todo esse dinheiro para a reconstrução, alguém tem que capturar isso. Então, a elite local se posiciona como os intermediários para esse dinheiro, para a reconstrução, e, ao mesmo tempo, tem um plano para reorientar a economia da cidade até os serviços e o turismo. E um turismo onde eles controlam as regras. Então, no livro, eu investigo o setor de turismo, serviços, setor de reconstrução, de construção, e o setor de manufatura. Construção, serviços, esse elite tem um plano desregulado, neoliberal, para a orientação, para o processo de produção desses bens, aonde eles controlam as regras e podem exagerar os lucros nesses setores, utilizando o racismo, o anti-imigrante, o misoginismo, para dividir o setor entre poucos trabalhos bons para os brancos e muitos trabalhos não bons, pouco pagado, com falta de seguridade, de saúde, etc. Muitos trabalhos dessa forma desregulada que são assignados às mulheres afro-americanas e os trabalhadores latinos que vêm para a reconstrução da cidade. Então, ou seja, a cidade já era desigual antes do Katrina. E depois do Katrina, ela se torna mais desigual ainda, porque o processo de reconstrução foi organizado pela iniciativa privada. E hoje, os espaços... Porque a gente tem na cabeça, quem conhece um pouquinho de jazz, você falou do jazz, Nova Orleans tem essa mágica, né, essa mística da cidade da cultura, da cidade do jazz, em todos os lugares que você vai, tem ali alguém dando um show, um espetáculo, a gente fica impressionado com a quantidade de artistas e o talento que tem lá. Mas nesses espaços sempre houve uma participação muito grande da população negra, da população hispânica, essa mescla que você colocou. Houve expulsão da cidade, expulsão dos espaços da cidade, dessas populações, houve o que nós chamamos no Brasil de gentrificação, ou seja, espaços que antes eram para classes baixas, classes médias, ou espaços populares que foram tomados a partir disso. A geografia da cidade se modificou no processo de reconstrução? A geografia modificou, a demografia modificou, esse processo de gentrificação foi claro. E falando em jazz, você tem toda a razão, você vai em qualquer barzinho do bairro e vai encontrar um músico
tocando com coração de uma qualidade incrível em New Orleans. Isso ainda existe, mas o que passou? Esse elite globalizada procurou controlar esse setor de turismo, que o jazz faz parte. Em cada barzinho, cada hotel, você tem um músico tocando, captura isso, homogeneiza para vender ao bairro, ao colega de New Orleans, que morou lá por toda a vida, mas para o visitante do resto dos Estados Unidos que vem por um fim de semana, aí vai ter um músico de jazz tocando música esterilizado, porque a facção da elite quer vender para todo mundo. E eles associam com Disney, associam com as grandes barcos de cruzeiro que param em New Orleans. Então, querem vender algo que todo mundo vai aceitar como aceitável. Ou seja, houve uma homogeneização do processo cultural, que a gente sabe que Exato. antes era muito diferente. Você tinha sotaques diferentes em New Orleans, você tinha formas de tocar, inclusive. Uma época eu li todo um trabalho sobre a forma de tocar o violão, que tinham 3, 4, 5 estilos. Era deitado, era de cima, era virado, era invertido. E isso dependia da matriz que o músico tinha aprendido música. E o que tu está nos dizendo é que não houve só uma homogeneização de toda a estrutura da cidade, mas que isso tem um pé também na cultura, e que certamente, no teu entendimento, New Orleans perdeu essa diversidade cultural após o Katrina. A diversidade cultural sempre vai resistir, porque somos humanos, e não pode ter jazz sem essa diversidade, mas você não vai encontrar. Não vai encontrar nos shows, nos hotéis, nos cruzeiros que passam por New Orleans, porque isso agora está controlado por um grupo definido que já estabeleceu o que vai ser a standardização. E por quê? Não porque eles, não somente porque eles querem vender a todo mundo, mas porque eles entendem que se eles controlam, eles podem decidir e quanto pago para o músico, e quanto pago para quem controla o músico, e quanto pago para o dono do cruzeiro e para Disney, que é dono do hotel agora. Então, eles associam com essas companhias internacionais para que depois eles podem intermediar a negociação de quanto recebe cada pedaço. Ou seja, se criou cadeias de exploração dessa situação cultural em nível internacional. Em nível... Isso foi a intenção dessa facção, encontrar como insertar New Orleans nos processos internacionais de produção e de acumulação, onde eles poderiam controlar a produção e especialmente o trabalho. Então, o que vemos é que, por que eles escolheram construção? Porque vem todo esse dinheiro, primeiro, eles tinham que capturar isso. Eles podiam trazer, porque o governo federal permitiu, desregulou o controle do setor. Desregulou o setor de migração de trabalho. Isso. Exato. Então, falou, por certo período, não vamos chequear os documentos. Não vamos chequear condição de saúde e seguridade nos sítios de construção. Imagina. Não vamos chequear o salário que estão recebendo. Todos os direitos que existem dos trabalhadores, eles dizem, por a emergência, não vamos vigiar. Não vamos olhar. Por questão do Katrina, não vamos olhar. O importante é dar emprego, exato. Vamos lá. Nossa. Exato, porque tem que acelerar. Então, o que fazem eles? Eles constroem um setor onde coloca todos os imigrantes que chegam em trabalhos inseguros e mal pagados. E você pergunta, bom, esses trabalhos mal pagados existiam antes? Não. Eles tiram trabalhos que eram bons, reparar um teto. Era um trabalho de habilidade, onde você tem que pensar na segurança, na técnica. Eles definem esse trabalho como um trabalho mau, onde não tem proteção de seguro, de saúde, com salários baixos, não respeitando as habilidades. Porque estão trazendo pessoas que são vulneráveis, imigrantes que chegam sem as proteções e o Estado não está fazendo o seu dever de proteger. Segundo, setor de turismo, igualzinho. Podem redefinir o setor, agora que somos intermediários de como funciona, quem pode entrar, quem não,
quem vai firmar os contratos, eles agora negociam isso e impõem um setor sem regulações. E que fazem? Que alguns trabalhos ficam bons, muitos trabalhos ficam maus. Se você foi, e fizemos pesquisas assim, de todos os restaurantes da cidade, se você é mulher afro-americana, você trabalha fast food, McDonald's. Se você, com muita probabilidade, se você é uma pessoa de cor, afro-americana, latina, pessoa de cor, você trabalha atrás. Tem restaurantes elegantes, gourmet, onde que não aparece. E você trabalha em frente, você ganha a gorjeta e tem um salário mais ou menos. Toda pessoa de cor atrás, cortando, cozinhando, limpando, fazendo todo o trabalho que é mínimo, sem proteção, maiores abusos de gênero, abusos de discriminação, todo está dividido. Então, nos setores onde eles podiam segmentar o trabalho por raça, por origem nacional, por gênero, eles controlam não só a produção, mas também as condições de trabalho. O único setor onde essa elite globalizada que sempre existia, mas agora controla e captura a cidade, setor onde eles não podiam fazer isso, manufatura. Por quê? Sindicalizado. Então, se você notou na capa do livro, tem uma foto do maior esteiro no sul do estado. Estaleiro, a produção de navio. Isso, navio, construção de navios. Estava em New Orleans. No maior momento, empregava 20 mil pessoas. Pessoas que podiam entrar e, por ter um sindicato que lutou e ganhou os direitos de controlar, ter uma voz na produção, esse sindicato eliminou não, mas frenou a discriminação. Tem bons trabalhos e menos bons trabalhos. Então, eles não permitiam que foram reservados para só os brancos. Sim, havia uma luta organizada e tudo. Exato, e eles ganhavam essa possibilidade de negociar as condições de trabalho, assegurar que qualquer pessoa pode entrar, aprender, subir no trabalho, ter uma carreira digna de classe meia na cidade. 20 mil pessoas. Essas pessoas eram centrais para quê? Para o jazz, para a produção nas comunidades. Foram eles que são membros das igrejas, onde você conhece os cantos e a música que sai daí, a tradição das igrejas e do jazz e da comida. Vem das pessoas que têm dinheiro no bolso, uma vida de classe média que pode apoiar toda essa produção de vida e cultural que era acessível a pessoas afro-americanos, classe trabalhadora que podia entrar e ter uma vida digna. O que fazem com esse estaleiro? Depois de Katrina, a companhia Northrop Grumman, que é dono desse estaleiro, primeiro, demanda ao seguro milhões de dólares para a reconstrução do estaleiro. Eles usam esses milhões de dólares não para reconstruir o estaleiro de New Orleans. Por quê? Porque a elite de New Orleans, eles perguntam e eles dizem, deixa para lá. Não, isso não importa mais. Esse setor, porque nós não podemos controlar. Então, Northrop Grumman, que igual não queria reconstruir New Orleans, porque tem outro estaleiro em outro estado onde não tem sindicato. Então na prática, eles se viram livres dos sindicatos. Na prática, eles conseguiram se ver livre de todas as organizações sociais que incomodavam e reconstruir uma cidade que era uma cidade deles, com as regras deles, com os sentidos deles. Exato. E uma observação final que eu comecei a mencionar, que a essencialidade da vida digna dos trabalhadores para o resto da vida dos seres humanos, da cultura, da vida em família, nas comunidades. É essencial essa conexão entre a vida produtiva e a vida reprodutiva. Por quê? Porque não pode participar na vida democrática, cívica, se você não sobrevive.
com um salário, uma condição de trabalho digna. E, ao mesmo tempo, como você pode lutar contra a discriminação nas escolas, contra a discriminação que existia. Estamos falando de Louisiana, do sul dos Estados Unidos, segregação feroz. Como você pode lutar contra isso nas suas comunidades para ter uma vida reprodutiva digna se você não tem a segurança no trabalho? Então, estão conectadas. Essa capacidade de organizar nas comunidades e levar isso para o trabalho, sindicalizar, as igrejas apoiavam o processo de sindicalização e, ao mesmo tempo, o sindicato leva aos trabalhadores as suas comunidades para levantar uma vida cultural sem discriminação, sem segregação, digna para a educação e toda a vida humana. Ou seja, basicamente, quando você retira essa condição material das pessoas, porque você rebaixa os valores dos salários que estão sendo pagos, você reestrutura isso tudo, e aí você coloca o racismo, a misoginia, o machismo ali nessa questão. Quando você faz isso, você afeta toda a estrutura política da cidade, porque esses grupos passam a ter menos poder de influência, menos capacidade de organização. A gente está indo para o final aqui, Aaron, deixa eu te perguntar, New Orleans votou em quem na última eleição? Então, New Orleans é democrata. É democrata. 62% afro-americano e o bloco afro-americano vota nos democratas. E o resto da cidade, que é uma mistura de branco e com alguns latinos, tem uma parte que também vota democrata. A cidade é democrata, o estado de Louisiana, onde New Orleans está ubicado, é republicano. Então, o estado de Louisiana, igual ao resto do sul dos Estados Unidos, é maioritário branco, com uma história de segregação, onde a definição de raça seja útil e um instrumento para aglutinar um voto branco contra a minoria estadual negro, e deixa que vota nos republicanos seguidamente desde os anos 70. E agora, e essa questão pós... Deixa eu te perguntar assim, 2008 houve a grande crise do capitalismo internacional e tal, mas o Katrina veio em 2005. Portanto, o Katrina talvez tenha sido o primeiro desses, a reconstrução de New Orleans, talvez tenha sido a primeira desses movimentos de captura que o neoliberalismo vai fazer dessas estruturas produtivas, né? O que se aprendeu o que os Estados Unidos aprenderam com o Katrina em termos de forma de controlar essas, ou pelo menos de se portar frente a esses eventos climáticos, e o que sai ali social e politicamente de transformação que a gente possa imaginar, por exemplo, que seja interessante perceber em Porto Alegre? Então, não vou dizer que o movimento de resistência saiu ou ganhou em New Orleans. Não ganhou, perdeu. Mas o título do livro, Resistência da Classe Trabalhadora depois de Katrina, é importante. É importante ressaltar que foi belo, foi incrível a forma que as classes trabalhadoras resistiram toda essa pressão que veio dessa facção globalizada neoliberal da elite que tinha um programa para a cidade. O que fizeram os trabalhadores? Os trabalhadores reconheceram que veio esse ataque. E eles reconheceram que esse ataque tem dimensões raciais, tem dimensões de origem étnica, nacional, tem dimensões de gênero, e os trabalhadores de reconstrução latinos, os imigrantes que chegavam, eles diziam: estamos aqui ao lado dos trabalhadores afro-americanos e afro-americanos que trabalham atrás nos restaurantes. Eles protestavam juntos. Que diziam? 250 anos atrás, pessoas trazeram trabalhadores aqui para trabalhar desreguladamente, sem receber salário, como escravo, porque eram afro-americanos, africanos, no momento, escravos. Hoje em dia, depois de Katrina, empregadores estão
trazendo trabalhadores de outros países para fazer trabalho com baixo salário, ou até sem salário, em muitos casos, sem regulação, porque são de outra cor, de outro país. Somos nós. E nós compartilhamos essa experiência e essa consciência que estamos aqui frente a esses desafios, porque é um projeto de capital, de reprimir os salários, de reprimir as condições de trabalho, e é um projeto racista e xenofóbico, de utilizar as diferenças entre as pessoas, entre os trabalhadores, que não tem nada a ver com sua capacidade de trabalho, são diferenças de nascimento, gênero, raça, origem étnica, para dividir, para assignar algumas pessoas a trabalhos mais e outras pessoas a trabalhos bons. E com isso, fazem que muitos trabalhos são mais e poucos são bons. E esse projeto existia faz 250 anos e existe hoje. Eu perdi o som de você. Não, eu que cliquei aqui. Houve um recrudescimento, uma reorganização dessa superexploração do trabalho ali em New Orleans, depois do Katrina, em que se usou o desastre e a necessidade de reconstrução da cidade como desculpa para rebaixar os sentidos dos trabalhadores. É isso que me imagino que o Aaron tenha deixado muito claro ali na sua fala, que mais do que só a reconstrução, por exemplo, de Porto Alegre, nós temos que ficar atento também para esse desmonte de direitos, de sentidos, de locais na cidade, para que o que aconteceu em New Orleans não venha a acontecer no Rio Grande do Sul, porque nós temos também no Rio Grande do Sul, sim, um setor muito forte da esquerda organizado que perdeu espaço ultimamente. Nós temos uma elite antiga no estado agropecuária, que muito parecida com essa elite interessada em tomar espaços em New Orleans. Então, Aaron, eu queria te agradecer demais esse papo, guardar esse teu aviso, né? Muita luta vem pela frente, especialmente para a esquerda. Não é só a luta da reconstrução, mas é como reconstruir, de que forma reconstruir, para quem reconstruir. As cadeias de produção e de valor vão ficar dominados por quem, de que forma, né? Que o Aaron chama muito bem a atenção nisso. Eu quero te agradecer demais, Aaron, te deixar um grande abraço, um feliz Dia das Mães nesse momento. E tens aí um minutinho para tuas considerações finais, teus avisos para o povo de Porto Alegre, que eu sei que você conhece, que você esteve lá, que você tem amigos lá, que você estudou uma época junto lá. Então, deixar um abraço para eles, tudo contigo. Então, primeiramente, você fez um resumo perfeita e incisiva sobre as mensagens que eu queria comunicar, e agradeço. Eu aprendo sempre com você. Então, eu agradeço esse espaço. E sobre Porto Alegre, você falou certo. Eu morei em Porto Alegre quase um ano, fazendo pesquisa, conhecendo a cidade, compartilhando com colegas da URGS. Grande abraço para todos os colegas da URGS que eu conheço lá. Espero visitar pronto. Sigo colaborando com eles. E lembro que eu estive em Porto Alegre no momento da construção de estádios e de infraestrutura para a Copa Mundial em 2010. Eu passei por Porto Alegre nesse momento e temos um indicador de como esse processo pode agora passar com a reconstrução depois das chuvas, que nesse momento, em 2010, já vimos que nas decisões de como reorganizar a cidade, quem ia aproveitar e beneficiar dessas infraestruturas, muitas decisões foram tomadas para remover populações pobres, afro-brasileiros, tirando eles do caminho das novas infraestruturas, sem respeitar os direitos e a história deles, e não receberam os benefícios de um momento de construção, de investimento, de atenção que a cidade tinha. Então, agora vai ser isso multiplicado.
Então, é um momento muito sério para manter a atenção. Mas eu lembro com você que Porto Alegre é uma cidade que tem história de luta, tem uma história de movimento das esquerdas que fizeram uma contribuição mundial com suas inovações, como orçamento participativo. Então, existe a possibilidade em New Orleans de entrar nesse momento com luta, com firmeza, com uma visão do futuro que representa essa visão de um futuro digno, equitativo e respeitando esses ataques que vêm, não somente para o controle do capital, que faz parte, mas também de todas as dimensões de gênero, de raça, que vai ser exagerado nesse momento. Obrigado, Aaron. Um grande abraço para você. Um feliz Dia das Mães aí. Um beijo para a Rebeca, para as crianças, e a gente se vê. Obrigadão. Obrigado a vocês. Então, gente, como eu falei para vocês, foi uma entrevista com o professor Aaron Schneider. O livro dele, Renew Orleans, para quem se interessa pelo tema, para quem pesquisa o tema, ou para quem quer conhecer um pouco da história do que aconteceu, está disponível, você pode comprar na Amazon, pode comprar em diversos lugares aí. Tá caro, viu? Eu vi umas brochuras. Eu até brinquei com ele, porque eu tenho um exemplar autografado. Eu disse, vou vender outro exemplar aqui por valor de um carro, porque a última vez que eu vi estava bem caro, mas dá para conseguir o livro mais barato também. É um livro muito importante para a gente pensar o que vem pela frente em Porto Alegre. Sim, estamos ainda num momento chave em Porto Alegre, as águas não baixaram, está havendo o que eles chamam de repique, ou seja, o rio deve subir a uma altura maior ainda do que foi na semana passada, que provocou o desastre. O chão encharcado, as regiões já não têm mais condições de absorver água, então provavelmente a coisa ainda vai ser mais bruta nas próximas semanas, pelo menos até terça ou quarta-feira nós temos isso. O Rio Grande do Sul está sob alerta, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. Assim como lá atrás nós fizemos uma entrevista com o Marco, quem assistiu também, pega os outros Horta da Verdade, vocês vão ver. Nós fizemos uma entrevista com o Marco, e o Marco antecipou muita coisa que estava por acontecer, e aconteceu durante a semana, inclusive a inação do prefeito, a dificuldade do governador em explicar o porquê que determinados setores ali, determinadas coisas não funcionaram. Aqui a gente também está antecipando algumas coisas. É preciso se tomar cuidado com o processo de reconstrução, porque nesse momento em que a gente começa com esse discurso, não, tudo que a gente precisa de ajuda, venham ajudar e tudo mais, nós vimos isso acontecer em New Orleans, e o que deu origem a New Orleans? Eles reestruturaram toda a cidade, destruíram os espaços de emprego, de empregabilidade que eram dados às populações mais pobres, às populações negras, às mulheres, né? Alocaram essas forças de trabalho em empregos mais baratos, tanto de um lado quanto de outro, e deixaram a cidade com uma cara cada vez mais branca, porque precisavam vender a cidade para sistemas internacionais ali de consumo. Então as pessoas saíam lá num cruzeiro, passavam em New Orleans, e em vez de em New Orleans enxergar a população negra, a sua cultura, né, a sua música, não, começaram a enxergar pessoas brancas, porque a população negra estava precarizada nas estruturas de trabalho na parte de trás, além de terem fechado uma quantidade gigantesca de postos de trabalho. Veja que o Aaron comenta aqui na questão dos estaleiros em New Orleans, que simplesmente não foram reconstruídos. Quer dizer, são empregos de baixo valor de pagamento para os Estados Unidos? São, e nem esses eles permitiram. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque ontem já se começou uma organização de empresários a tentar chamar para si a responsabilidade de reconstruir toda a região metropolitana de Porto Alegre e tudo mais. Por quê? Porque assim como aconteceu lá em Nova Orleans, vai haver uma quantidade grande de aporte financeiro do governo federal, vai precisar se fazer essa reconstrução, e esses empresários já estão ali para capturar esse dinheiro.
mas a gente tem que tomar cuidado, porque é preciso que a reconstrução desses espaços seja sustentável, seja soberana, seja por uma ótica de diminuição da desigualdade, seja por uma percepção de restauração dos direitos das populações que ali foram afetadas pelo desastre, né, pela cheia do Rio Guaíba, e principalmente é preciso que a gente volte a se organizar para que o ao Rio Grande do Sul não acabe como Katrina na questão das punições. Veja que o Aaron mencionou que ninguém foi punido nos Estados Unidos. É preciso que a gente interrompa esse ciclo de impunidade que nós temos com relação ao clima, com relação ao não enfrentamento das questões climáticas que os governos liberais e neoliberais costumam fazer. É preciso que a gente esteja atento em Porto Alegre, não apenas para continuar salvando vidas, continuar ajudando as pessoas que estão lá, porque sim, elas continuam precisando e talvez venham a precisar mais ainda ao longo dessa semana, mas a gente que está longe da tragédia, que está conseguindo dormir numa cama quente, ter uma comida, a gente tem que pensar em como não permitir que isso piore a partir do processo de reconstrução. Porque, por incrível que pareça, enquanto alguns estarão ali lambendo suas feridas, tentando reconstruir do zero o que perderam, outros vão estar nesse processo tentando enriquecer a todo custo, destruindo as cadeias de produção, destruindo as proteções aos trabalhadores, e com a desculpa da tragédia, acaba se fazendo ainda mais injustiça, e a gente tem que estar olhando com isso com cuidado. Como eu disse para vocês, esse foi um programa um pouco diferente. Normalmente nosso entrevistado está ao vivo e pode interagir com as perguntas. Dessa vez não foi possível, mas eu espero que todos tenham gostado. O professor Aaron Schneider, ele é professor da Denver University. Se quem quiser, quem tiver interesse em estudar com ele, enfim, fazer mestrado, doutorado, graduação por lá, é só procurar na internet ali a Universidade de Denver, você vai encontrar os contatos do professor Aaron, e quem quiser comprar o livro também à disposição. Para a gente finalizar, gente, se inscrevam no 247, tornem-se membros, é muito importante isso. Se inscrevam também no meu canalzinho lá no YouTube, faz muita diferença para a gente as inscrições, faz muita diferença para a gente os likes. Espero que todos tenhamos uma excelente semana, espero que a entrevista tenha sido, né, minimamente interessante para você, e espero que você, a partir disso, se condoa também com a questão do Rio Grande do Sul e que a gente não permita que aconteça em outros estados, tá bom? A gente vai ficando por aqui e deixo para vocês um grande beijo até semana que vem.